professora de teatro e dança contemporânea no Lar de Fátima João Paulo. No encontro de hoje, que é o encontro de teatro, nós conversaremos um pouquinho sobre o texto teatral. Como que é esse texto, o que o difere, o que o diferencia dos outros textos, ok? Então, a gente vai pensar no texto teatral como um texto dramático, ou seja, ele foi criado, ele foi elaborado, ele foi estruturado para ser um texto encenado. Diferente de alguns outros textos que a gente encontra da literatura, que temos essa experiência mais individual, estou lendo, então tem lá os narradores, os personagens, mas não necessariamente foi feito para ser encenado. Ele pode ser encenado a partir de uma adaptação, mas ele não é estruturado para o teatro. E o que difere do texto teatral é que ele é já estruturado para o teatro. Ele é feito por um dramaturgo ou alguém que se dispõe a executar essa função dramatúrgica mesmo, entende? Então vamos lá. Primeiro a gente vai encontrar nesse texto, no título, como em qualquer outro texto, o discurso. Geralmente ele é direto, são os personagens dialogando, falam, não tem tanto a questão do narrador. Por mais que em algumas peças, em alguns textos tenha essa presença desse narrador enquanto personagem, enquanto uma presença que está ali falando, explicando algo, só que geralmente os textos eles são em forma de diálogo. Então, um personagem tal, dialogando com um personagem tal. Uma outra questão também é que esses textos, como os tantos outros, ele vai ter personagens, seja, quem está participando dessa história, ele vai acontecer num determinado tempo, num determinado espaço, ele vai ter também o seu enredo, que é a história em si, o que ocorre nesse enredo. Vai ter uma introdução, vai ter um desenvolvimento, um clímax, um desfecho, tá? Dependente de ser algo, uma história cronológica, linear ou não. Por exemplo, uma história Chapeuzinho, Branca de Neve, é uma história, pegando no conto de fadas, ela é linear, ela tem um começo, um meio, fim, aquele tempo condiz com o tempo real, não apenas o tempo psicológico. Então existe, mas tem peças também que não vai ter essa mesma estrutura de começo, meio e fim, mas vai ter um começo, meio e fim. Ele também é dividido em cenas, cena 1, cena 2, cena 3, cena 4, cena 5. Existem os atos que eles servem para demarcar alguma grande mudança. Então, tipo, ato 1, a história começa ali, por exemplo, dentro do projeto social. Aí acontece uma mudança muito radical de espaço, de contexto, aí vamos pro ato 2, sei lá, os alunos no parque de diversão, entende? Então os atos eles servem para fazer essa demarcação de momento e de espaço cênico. Uma outra questão a se observar também, muito importante, são as rúbricas, O que elas são? Geralmente elas estão em aspas e são as descrições. Então, eu vou dar um exemplo agora rápido aqui, e bem simplista, de como seriam essas rúbricas e toda essa estrutura, e depois, mais adiante, eu farei uma breve leitura com o professor William de um texto teatral. Então, vamos lá. Digamos que a gente quer trabalhar a lenda da mula sem cabeça. Como seria isso numa dimensão, numa forma do teatro, do texto teatral, do texto dramático? Lá na Mula Sem Cabeça, quando a gente lê essa lenda nos livros, nos diz,
Em uma cidade do interior existia uma mulher que era apaixonada por um padre e por causa da proibição, do pecado, essa mulher durante a noite se transformava em uma mula sem cabeça, no lugar da cabeça havia fogo e aterrorizava a população, queimava as matas, enfim, é isso. Como faríamos, como pensaríamos se fosse no teatro? Primeiro, texto, mula sem cabeça, personagens. Por exemplo, mulher, mula sem cabeça, padre. Aí nós podemos ter outros personagens que estão ali no vilarejo, por exemplo. Mulher 1, homem 1 e criança. Ok, primeiro eu apresento todos os personagens. Depois, cena 1. Na minha primeira rubrica, eu vou colocar as descrições necessárias. Então, digamos que assim, em uma cidade do interior do estado de São Paulo, em um pequeno vilarejo, em uma cidade do estado de São Paulo, existia uma mulher que estava muito atordoada, muito desesperada e assustada. Cena mulher. Aí logo em seguida, após essa descrição, eu descrevi o espaço e o estado em que essa mulher estava. O espaço ocorre lá na cidade, no interior, e como ela está atordoada, ela está ansiosa, ela está medonha, e ela vai conversar com o padre. Então, mulher. Padre, eu preciso confessar um grande pecado que eu estou cometendo por pensamento. Ela fala, pai, o que está vendo, minha filha? Mulher, continua o diálogo. Ou melhor, lá em cima, na rubrica, ao invés de falar apenas ocorre em uma cidade, essa história ocorre em uma cidade do interior de São Paulo, dentro de uma igreja e um confessionário, em que uma mulher está atordoada e dialoga com o padre. Aí vem o diálogo. Depois, sei lá, durante cena 2, a mulher já está transformada em mula sem cabeça e ela está correndo ali pela cidade, atordoando, assustando a população. E aí existe um diálogo ali entre, por exemplo, a criança e sua mãe. Aí vem a minha primeira descrição. Criança assustada. Aí vai, mamãe, está pegando fogo lá no pasto, o que está acontecendo? Então, basicamente é isso, pessoal. Existe todo um jeito de se organizar. Esse jeito de se organizar, ele vai ter ali essas descrições, porque o teatro, ele não é só o texto, né? Ele também é ação. Então, quando eu tenho ali uma indicação, por exemplo, a frase do texto ele pode ser: que dia ensolarado é este? Não sei exatamente o que faço. Então, digamos que o texto é esse: que dia ensolarado é esse? Não sei exatamente o que faço. Dependendo do contexto, da intenção, tudo muda, porque não é só a palavra, mas é ação. É a ação corporal, é a intenção desse texto. Então, eu posso pensar que quem está dando esse texto é uma pessoa que está entediada. Então, como seria? Ai, que dia ensolarado, eu não sei o que eu faço nessa cidade. Agora, se a gente for pensar que o contexto é outro, é uma pessoa que está no meio do deserto, com muita fome, com muita sede, já está começando a alucinar. Como será que ele daria esse texto? Ai, que dia ensolarado! Não sei, são muitas as opções. Ou se eu pensar que essa pessoa está na fila de um banco, então, que dia ensolarado, eu já não sei mais o que eu vou fazer. Então, todas essas indicações, elas que também são compostas pelas ações, elas vão mudar e vão dar vida à encenação.
ok? Eu vou finalizar a aula por hoje. No nosso próximo encontro, eu vou trazer um texto teatral para vocês. Eu vou ler com o professor William, a gente vai discutir um pouco, ok? E espero que vocês tenham gostado desse início, dessa introdução. Curtam o vídeo, deixem seus comentários, pesquisem, assistam peças de teatro pela internet, tem muita pra gente assistir. Veja, procure aí, se você tiver essa disponibilidade, procure algum texto, pode compartilhar com a gente, manda lá no nosso grupo de WhatsApp ou manda nos comentários do Facebook. Ok, galerinha? E até a próxima. Tchau, tchau.